Já parou para pensar como substâncias que a natureza criou para defesa ou ataque, tipo venenos, podem, sabe, esconder segredos para nossa saúde? É verdade. Parece meio contraintuitivo, né? Cobras, aranhas e abelhas. A picada dói, claro, inflama, mas a ciência hoje está olhando para esse veneno de um jeito diferente. Com outros olhos, buscando potenciais curas onde antes a gente só via, bom, dor e perigo. Exatamente. E parece que o veneno de abelha está bem no foco dessas pesquisas, né? O tal do BV. Sim, o Bee Venom, BV. E especialmente um componente dele, a melitina, ou ML. Existe um interesse, assim, crescente em entender se e como eles poderiam combater o câncer. Então, é nesse universo que a gente vai mergulhar hoje. Nossa ideia aqui é analisar a fundo o que os artigos científicos mais recentes estão dizendo sobre esse potencial anticâncer do veneno de abelha e da melitina. Isso. A gente tem aqui vários artigos de revisão, pesquisas originais, tudo em PDF, detalhando desde a química até os testes em laboratório. E é fascinante, né? Porque conecta um saber quase ancestral com a ciência mais moderna. O uso de produtos de abelha para a saúde, a apiterapia, isso é antigo. Verdade. Mas hoje a busca é outra. É entender o mecanismo molecular mesmo. Como é que essas substâncias agem lá na célula tumoral? Boa. Então, o que a gente quer descobrir aqui nessas fontes é o que exatamente tem nesse veneno, como essa melitina, que parece ser a estrela, funciona lá no nível celular. Uhum. Existe mesmo uma preferência por atacar célula de câncer em vez de célula normal, a tal seletividade. A questão chave. E, claro, quais são os obstáculos e as inovações para tentar transformar isso em algo útil na medicina. Ok, vamos destrinchar isso. São as perguntas centrais, né? É o que move essa linha de pesquisa toda. Para começar, vamos situar a apiterapia rapidinho. É basicamente usar o que vem da colmeia para fins terapêuticos, né? Mel, própolis, geleia real e o veneno, que é o nosso foco hoje. Isso. Uma prática antiga, como você disse, mas que agora a ciência moderna está investigando com ferramentas novas muito mais precisas. E qual abelha eles usam mais para a pesquisa do veneno? Olha, a principal mesmo, a mais estudada, é a abelha europeia, a Apis mellifera. É a estrela, vamos dizer assim. Mas outras espécies, como a Apis cerana, a Apis florea, também têm mostrado potencial nos estudos. Imagino que coletar esse veneno não seja a coisa mais fácil do mundo. Como eles fazem? Não dá para pedir com jeitinho para a abelha, né? Não, não dá. Os artigos descrevem um método bem engenhoso, na verdade. É tipo uma placa de vidro com os fios elétricos bem na entrada da colmeia. Uma armadilha. Quase isso. A corrente elétrica é bem baixinha, só o suficiente para irritar as abelhas quando elas passam. Aí elas picam essa placa de vidro e depositam o veneno ali. Ah, e depois? Depois que o veneno seca na placa, ele é raspado, vira um material cru. E aí ele vira aquele pó que usam nos laboratórios. Exato. O próximo passo é a liofilização. É um processo que desidrata o veneno a frio, para preservar os componentes ativos. O resultado final é aquele pó fino, meio amarelado, acinzentado. É esse pó que os cientistas usam. Interessante. E o veneno fresco, só por curiosidade, é descrito como um líquido grosso, com um cheiro meio adocicado, mas o gosto é amargo-azedo. Já mostra que a coisa é complexa. Complexidade total. Então esse pó seco não é uma coisa só, é uma mistura. Uma mistura e tanto. O veneno fresco é quase todo água, uns 88%, 90%. Mas a parte seca, ali é que está a ação. É um verdadeiro coquetel químico, riquíssimo em moléculas diferentes. E quem são os principais ingredientes desse coquetel? Pelo que li, os peptídeos são bem importantes, certo? A melitina é a que mais aparece. Sim, a melitina MAL é a mais abundante disparada. Coisa de 40% a 50% do peso seco do veneno. É a estrela principal. Uau! Quase metade. Pois é, mas ela não está sozinha nesse palco, não. Tem outros peptídeos bem ativos ali. Como quais? Bom, tem a apamina, que é uma neurotoxina, mexe com os músculos. Tem o peptídeo desgranulador de mastócitos, o MCD. Esse é um dos grandes responsáveis pela reação alérgica local. Aquele inchaço, a vermelhidão. Isso, porque ele libera a histamina. Mas olha que curioso,
Também tem a adolapina, que tem um efeito contrário, anti-inflamatório e até analgésico. É uma mistura de ações. Que doideira. E além dos peptídeos, tem enzimas também, né? Eu ouvi falar bastante da fosfolipase A2, a PALA2. Sim, a PLA2 é fundamental. Representa uns 10 a 12% do peso seco. E é o principal alérgeno para quem tem alergia à picada de abelha. Ah, então é ela a culpada principal da alergia. Em grande parte, sim. Mas a função biológica dela é quebrar as gorduras das membranas das células. E o mais interessante, ela trabalha em conjunto com a melitina. É como se fossem parceiras na destruição da célula. Uma dupla dinâmica. Exato. E ainda tem a hialuronidase, uma outra enzima que ajuda o veneno a se espalhar pelo tecido, tipo abrindo o caminho. Caramba, é muita coisa junta. E ainda tem outras coisinhas menores, né? Tipo, histamina, dopamina, açúcares. É uma farmacinha natural completa ali. Precisamente. É uma farmácia ambulante. E um ponto muito importante que as fontes sempre ressaltam: a composição exata desse coquetel não é fixa. Ah, não. Muda? Muda sim. Varia dependendo da região geográfica onde a abelha vive, da época do ano, das flores que ela visita. Isso, claro, traz um desafio para padronizar o veneno para um possível uso terapêutico. Faz sentido. Mas, por outro lado, mostra a riqueza, né? A adaptação da natureza. Ok. Então entendemos que o veneno é essa mistura super complexa. Mas você falou que a melitina é a estrela. Por que ela chama tanta atenção assim? É aqui que a coisa fica realmente interessante, imagino? Sem dúvida. A melitina é o componente que tem mostrado a ação mais potente, especialmente contra as células cancerígenas nos estudos. E a estrutura dela é a chave. É um peptídeo pequeno, só 26 aminoácidos, mas com um design molecular muito eficaz. Como é essa estrutura? Parece um bastãozinho curvado. E a característica crucial dela é ser anfifílica ou anfipática. Anfifílica. Quer dizer que tem um lado que gosta de água e outro que não gosta, tipo óleo e água. Exatamente isso. Uma ponta da molécula é hidrofóbica, odeia a água, mas adora gordura, como a membrana da célula. A outra ponta é hidrofílica, ama a água e tem uma carga elétrica positiva bem forte. E essa combinação? Essa dualidade faz dela uma espécie de detergente molecular super potente. Um detergente, como assim? Pensa num detergente quebrando a gordura da louça. A melitina faz algo parecido, só que com a membrana da célula. A parte gordurosa dela entra na membrana, que é feita de lipídios, e a parte com carga positiva interage com a superfície da célula, que geralmente é meio negativa. Ok. Uma vez ali, parece que várias moléculas de melitina se juntam, tipo um time, e formam poros, como se fizessem pequenos buracos ou túneis que atravessam a membrana da célula. E esses túneis, eles fazem a célula vazar por dentro? É isso? Exatamente. Esses poros desestabilizam toda a estrutura da membrana. O conteúdo da célula começa a escapar, entra água descontroladamente e, no fim, a célula simplesmente se rompe e morre. É um mecanismo de ação bem direto, bem destrutivo. Nossa. E um detalhe interessante: lá na glândula de veneno da abelha, ela fica guardada numa forma diferente, um tetrâmero, que não forma poro logo de cara, mas que causa dor da picada. Só quando ela se dilui no nosso tecido é que ela se solta e vira essa arma que forma poros. Entendi. E tem mais. Lembra da PL2, a enzima parceira? Sim. A melitina ainda consegue potencializar a ação dela. Elas trabalham juntas para desmontar a membrana ainda mais rápido. Além disso, a melitina pode bagunçar outros sistemas importantes dentro da célula também. Com essa capacidade toda de destruir célula de forma tão brutal quase, faz todo sentido os cientistas pensarem, opa, e se a gente usasse isso contra o câncer? A busca por novas terapias é constante, né? Sim, o raciocínio é direto. E esse interesse não é de hoje, não. As fontes citam estudos bem antigos, lá dos anos 50, que já tinham notado alguma coisa, algum efeito do veneno em tumores experimentais. Sério?
Anos 50? Sim. E tem até um estudo observacional famoso, mais antigo ainda, que acompanhou apicultores por décadas lá nos Estados Unidos e sugeriu que eles tinham uma incidência menor de certos tipos de câncer. Uau! Mas isso é observacional, né? Não prova causa e efeito. Claro, claro, é só uma correlação, não prova nada sozinho. Mas esse tipo de observação ajuda a acender a faísca da curiosidade científica, né? Incentiva a investigar mais a fundo. E o que as pesquisas mais recentes, feitas em laboratório, com células, com animais, o que elas mostram? O veneno ou a melitina funcionam mesmo contra células de câncer? Olha, os resultados pré-clínicos, ou seja, antes de testes em humanos, são bastante expressivos, eu diria. Muitos estudos mostram que tanto o veneno bruto quanto a melitina pura conseguem matar uma variedade enorme de tipos de células de câncer in vitro. Que tipos? A lista é longa. Pulmão, mama, próstata, leucemia, melanoma, ovário, fígado, rim, bexiga, estômago, colo de útero, até tumores ósseos e cerebrais. Caramba! E os mecanismos de morte que eles observam são principalmente dois. A apoptose, que é aquela morte celular programada, um suicídio da célula. Mais organizado. Isso. E a necrose, que é aquela ruptura mais caótica da célula que a gente falou, causada pelos poros na membrana. Então não é só matar a célula que já existe, parece que eles atrapalham o câncer de outras formas também, né? Tipo, impedir que ele cresça ou se espalhe. Exatamente. A ação é múltipla. Eles conseguem inibir a proliferação, ou seja, diminuir a velocidade com que as células do câncer se multiplicam, podem parar o ciclo celular, impedir que a célula passe para a próxima fase de divisão. Travam a máquina de copiar. Isso. E também atrapalham a angiogênese. Angiogênese é a formação de vasos sanguíneos novos para o tumor, né? Exato. O tumor precisa de sangue para crescer e o veneno parece dificultar isso. E talvez o mais importante, inibem a capacidade do tumor de invadir os tecidos ao redor e de formar metástases em outros órgãos. Reduzem, por exemplo, a produção de enzimas que o câncer usa para abrir caminho. É quase uma operação de sabotagem completa no esquema do câncer. Mas como, a nível molecular, o que a melitina faz para conseguir tudo isso? É um alvo só ou são vários? Aí é que está a beleza e a complexidade da coisa. Não é um único mecanismo. É uma rede de interações. É um ataque multifacetado. Para induzir a apoptose, por exemplo, a melitina funciona como um gatilho. Um gatilho que dispara o quê? Ela ativa as enzimas executoras da morte celular, que são chamadas de caspases. E ela pode fazer isso por caminhos diferentes. Pode ser por sinais que começam lá fora, na superfície da célula, ou mexendo diretamente com as mitocôndrias, que são as usinas de energia da célula. Mexendo com as mitocôndrias, como assim? O que ela faz lá dentro? Ela perturba o equilíbrio delicado da mitocôndria, altera a membrana dela, causa a liberação de sinais internos de morte, como o citocromo C, e provoca um estouro de espécies reativas de oxigênio, que são moléculas tóxicas para a célula. Basicamente, ela liga o botão de autodestruição da célula por dentro. Entendi. Além de furar a parede, ela envenena por dentro também. E tem mais. A melitina interfere diretamente nas vias de comunicação que a célula cancerígena usa para se manter viva e para crescer sem parar. Pensa nessas vias como redes de mensagens internas. Exato. Tipo as ordens que a célula recebe. Exato. E no câncer, muitas dessas mensagens de cresça e se multiplique estão ligadas o tempo todo, estão hiperativas. A melitina consegue bloquear várias dessas mensagens. Então é como se a célula do câncer tivesse vários interruptores de crescimento travados no ligado e a melitina fosse lá e desligasse um monte deles de uma vez. É uma ótima analogia. Ela desliga interruptores cruciais para o crescimento descontrolado, como as vias chamadas NF-κB, ACT, RK, PI3K-ACT, MTOR. São nomes técnicos, mas são vias muito importantes para o câncer. E, ao mesmo tempo, ela liga algum interruptor de pare ou morra? Pode acontecer também. Ela pode ativar outras vias que sinalizam para a célula parar de crescer ou entrar em apoptose, como as vias P38, MAPK e JNK. E não podemos esquecer da ação na membrana, que é muito relevante. Aquela dos poros? Sim, mas não só.
Em alguns tipos de câncer, como certos cânceres de mama, o triplo negativo, TNBC, e o ER2 positivo, a melitina consegue desligar motores de crescimento muito importantes que ficam ali na superfície da célula, os receptores EGR e ER2. Ela impede que eles sejam ativados. Incrível! E a parceira dela, a PLA2, como ela entra nisso tudo? A PLA2 entra na jogada, potencializada pela melitina. Como falamos, elas trabalham juntas, em sinergia, para destruir a membrana de forma mais eficiente. É uma combinação tóxica para a célula tumoral. A PLA2 gera umas moléculas que também ajudam na destruição. E as fontes falam de mais algum alvo? Falam sim. Há sugestões de que a melitina se liga e inibe uma proteína chamada calmodulina, que é tipo um hub de sinalização dentro da célula. E alguns estudos até indicam possíveis danos diretos ao DNA da célula ou ao DNA das mitocôndrias. Ou seja, Ela não apasta numa coisa só. não mesmo. Ela ataca o câncer em múltiplas frentes, o que é uma característica muito interessante do ponto de vista terapêutico. Dificulta para o câncer desenvolver resistência. A capacidade de ataque multifacetado é realmente impressionante. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão, como você disse antes. Essa agressividade toda, ela é direcionada só contra o câncer? Ou a melitina é tipo uma bomba atômica que ataca qualquer célula que vê pela frente? A tal da seletividade. Esse é o pulo do gato para virar remédio, né? Com certeza absoluta. Esse é o grande dilema, o maior desafio. E as fontes mostram os dois lados dessa moeda. Existe sim uma base teórica para explicar uma possível seletividade. E qual seria? Parece que as membranas das células cancerígenas são um pouquinho diferentes das membranas das células normais. Elas tendem a ter uma carga elétrica mais negativa na superfície. Mais negativa. Por quê? Por causa da exposição de certas moléculas de gordura, como a fosfatidilcerina, ou pela presença de outras moléculas carregadas negativamente. Além disso, a membrana do câncer pode ser mais fluida, menos rígida, e ter mais dobrinhas, as microvilosidades, o que aumenta a área de contato. E por que isso faria diferença para a melitina atacar mais o câncer? Lembra que a melitina tem aquela ponta com carga positiva bem forte? Sim. Ela seria atraída mais fortemente por essa superfície mais negativa da célula cancerígena, como um ímã. A maior fluidez e a maior área de superfície também poderiam facilitar a entrada dela na membrana e a formação daqueles poros que destroem a célula. Entendi. A célula do câncer seria um alvo mais fácil por causa dessas características. Essa é a hipótese. E tem outro fator. As células normais costumam ter mais colesterol na membrana. E o colesterol parece que atrapalha um pouco a formação dos poros pela melitina. Funciona como uma proteção extra que a célula cancerígena talvez tenha menos. Faz sentido na teoria. E na prática? Os estudos confirmam essa preferência? Eles mostram que a melitina mata mais célula de câncer do que célula normal. Sim, vários estudos apontam nessa direção. As fontes citam trabalhos que mostraram, por exemplo, que células de leucemia eram bem mais sensíveis à melitina do que células normais da medula óssea. Ah, isso é bom. Outros estudos viram que células de câncer de pulmão morriam em doses que não afetavam muito as células pulmonares normais. O mesmo para melanoma versus células normais da pele. E parece que células com certas mutações genéticas muito comuns em câncer, como a mutação no gene RAS, são alvos particularmente sensíveis. Parece bem promissor. Mas, se fosse tão simples assim, se a seletividade fosse tão boa, a gente já teria um remédio pronto, imagino eu. Qual é o grande porém aí? O que limita isso? O porém é fundamental e não pode ser ignorado. Apesar dessa seletividade, que a gente pode chamar de relativa, a toxicidade para células normais ainda é um problema real e muito significativo. Ah, A melitina também pode danificar células saudáveis. Os artigos mostram claramente efeitos tóxicos em glóbulos vermelhos do sangue, causando hemólise, que é a ruptura deles. Também afeta células do sistema imune, como os linfócitos e outras células normais do corpo. então não é um míssil teleguiado perfeito. Longe disso. Essa falta de seletividade absoluta é o maior obstáculo para simplesmente pegar o veneno de abelha ou a melitina pura e injetar na corrente sanguínea de um paciente. Os efeitos colaterais poderiam ser muito graves. Entendi. É potente contra o câncer, mas o risco de fogo amigo contra as células normais é alto demais para usar direto. E além dessa toxicidade geral, tem outros desafios para transformar isso em terapia.
Tem sim. A forma como você administra faz muita diferença. Injetar na veia é diferente de injetar debaixo da pele, por exemplo. O corpo processa de maneiras distintas. E a dose? A dose tem que ser muito, muito precisa. Uma dose alta demais, além da toxicidade que falamos, pode causar dor intensa no local da injeção e reações alérgicas bem sérias por causa dos outros componentes do veneno, como a PLA2 e o MCD, que liberam histamina. Ok, então o cenário é esse. Temos uma molécula, a melitina, super potente contra o câncer em laboratório, com alguma seletividade, mas ainda muito tóxica para células normais e difícil de administrar diretamente em humanos. Como a ciência está tentando resolver esse quebra-cabeça? É aqui que entram as estratégias mais modernas, né? Nanotecnologia e tudo mais. Exatamente. O grande desafio atual é esse: encontrar maneiras inteligentes de levar a melitina ou o veneno encapsulado direto ao alvo, lá no tumor, maximizando o efeito anticâncer e minimizando o dano colateral às células saudáveis. E como a nanotecnologia ajuda nisso? São tipo pacotinhos minúsculos para entregar a carga? Exatamente. Isso. A ideia é essa. É encapsular a melitina ou o veneno bruto dentro de nanopartículas. Imagine esferas minúsculas, invisíveis a olho nu, feitas de materiais como gorduras, os lipossomas, polímeros ou outras estruturas com nomes como niosomas. Tem até um nome que usaram que achei curioso: nanobis, nanoabelhas. Criativo. E o que esses pacotinhos fazem? Eles funcionam como um veículo de entrega. Primeiro, protegem a melitina enquanto ela circula no sangue, evitando que ela ataque as células normais no caminho. Segundo, muitos desses nanocarreadores podem ser desenhados para se acumularem preferencialmente na região do tumor. Como assim? O tumor atrai eles? De certa forma, sim. Os tumores têm umas características como vasos sanguíneos meio furados, que fazem com que essas nanopartículas pequenas tendam a extravasar e ficar presas ali. É o chamado efeito EPR. E às vezes dá para colocar endereços na superfície da nanopartícula para ela grudar só na célula tumoral. E isso funciona na prática? Tem exemplos de estudos mostrando que melhora? Sim, as fontes trazem exemplos bem animadores nesse sentido. Teve um estudo recente que eles mencionam que encapsulou o veneno de abelha inteiro em lipossomas especiais com uma camada protetora de IPEG. Um nome técnico, BV-lipopeg. Isso. E testaram em células de câncer de pulmão. Os resultados foram muito bons. Eles viram que a liberação do veneno de dentro do lipossoma era maior no ambiente ácido do tumor, o que é ótimo. Inteligente. E a eficácia contra células cancerígenas aumentou bastante. Precisou de uma dose menor do veneno encapsulado para matar a mesma quantidade de células, comparado ao veneno livre. E a indução de apoptose, da morte programada, também foi maior. Que legal. E não parou por aí. Fizeram análise genética e viram que essa nanoformulação ligou os interruptores certos para a morte celular, como caspases 13 e 9, e desligou os interruptores de crescimento e invasão, como MMPs e ciclina E, de forma mais eficaz. Puxa, então é como colocar o veneno numa cápsula inteligente, que só abre onde precisa e funciona melhor. Fantástico. E além dessa nanotecnologia, tem outras abordagens sendo testadas? Tem sim. Outra estratégia muito explorada é a de criar conjugados. Conjugados. O que é isso? Basicamente, é grudar quimicamente a molécula de melitina em outra molécula que funcione como um GPS, um guia. Uma molécula que reconheça e se ligue especificamente às células tumorais. Que tipo de molécula guia? Pode ser muita coisa. Pode ser um anticorpo que só reconhece uma proteína que está lá na superfície do tumor. Aí vira uma imunotoxina. Ou pode ser um peptídeo pequeno, tipo RGD, que se liga a receptores chamados integrinas, que costumam estar aumentados do câncer. Ou até ligar a melitina a coisas como fatores de crescimento ou hormônios que o tumor usa. A ideia é usar esse guia para entregar a bomba, a melitina, só na porta do inimigo. Exatamente. Entregar a carga tóxica de forma direcionada. Tem até abordagens mais complexas sendo pensadas, como usar terapia gênica. Fazer com que um vírus modificado entregue o gene da melitina só dentro da célula tumoral, e aí a própria célula do câncer produziria a toxina que vai matá-la. Uau!
Ou criar conjugados que são inativos, mas que quando chegam no ambiente do tumor, encontram enzimas específicas que só o tumor produz, e essas enzimas ativam a melitina ali no local certo. São formas bem sofisticadas de tentar endereçar a entrega da toxina. E combinar com o que já existe, tipo usar o veneno ou a melitina junto com a quimioterapia, que já se usa hoje. Essa é outra linha de pesquisa muito importante e talvez mais próxima da realidade clínica a curto prazo. Usar o veneno ou a melitina, talvez em doses mais baixas e mais seguras, em combinação com quimioterápicos convencionais como cisplatina, docetaxel, 5-fluorouracil. E qual a vantagem disso? Os estudos sugerem que pode haver sinergia, ou seja, a combinação dos dois funciona melhor do que cada um deles usado sozinho na mesma dose. Um pode potencializar o efeito do outro. Ah, entendi. E isso abre uma possibilidade interessante. Talvez dê para reduzir a dose da quimioterapia convencional, diminuindo aqueles efeitos colaterais terríveis que tantos pacientes sofrem, mas sem perder a eficácia contra o tumor, porque a melitina estaria ajudando. Faz muito sentido. Ok, essas estratégias todas, nanoconjugados, combinações, são realmente muito engenhosas. Mas vamos ser realistas agora. Baseado no que a gente viu nas fontes, o veneno de abelha ou a melitina está perto de ser uma cura para o câncer disponível na farmácia, na clínica? Olha, é crucial manter os pés bem firmes no chão nesse ponto. Todo esse potencial incrível que a gente discutiu, todos esses resultados promissores, eles foram observados majoritariamente em laboratório, em culturas de células e em modelos animais. Pré-clínicos, né? Exatamente, pré-clínicos. A aplicação clínica disso, como um tratamento padrão para pacientes humanos, ainda requer muita pesquisa. São necessários ensaios clínicos rigorosos, com fases bem definidas em humanos, para comprovar não só que funciona, a eficácia, mas principalmente que é seguro, a segurança. E esses ensaios já estão acontecendo? Alguns estudos menores, fases iniciais, podem estar começando para algumas dessas abordagens com nano ou combinações. Mas para se tornar uma opção terapêutica padrão, ainda tem um caminho longo a ser percorrido. É uma área muito promissora, sem dúvida, mas que exige cautela e mais investigação. Entendido. Então, recapitulando o que a gente analisou aqui. O veneno de abelha é esse coquetel químico super complexo. Dentro dele, a melitina se destaca como um agente com ação anticâncer potente, pelo menos nos estudos pré-clínicos. Isso. E ela ataca as células tumorais de várias maneiras ao mesmo tempo. Fura a membrana, bagunça o interior, ativa o botão de autodestruição. Exato. Um ataque multifacetado. Mas aí a gente viu a faca de dois gumes. Esse potencial terapêutico enorme que ainda esbarra no desafio da toxicidade para células normais. A falta de seletividade perfeita. Que é o grande obstáculo. É o grande obstáculo. Mas o lado animador é ver como a ciência moderna, com ferramentas como a nanotecnologia, a bioconjugação, a terapia combinada, está buscando soluções inteligentes para tentar direcionar essa potência toda só contra o tumor, para tentar tornar essa arma mais segura e mais eficaz. Isso me deixa pensando numa coisa. Para além da busca específica pela cura do câncer, o que mais a gente pode aprender estudando tão a fundo como essas toxinas naturais, como a melitina, interagem com as nossas células? Às vezes de forma tão específica com a membrana ou com uma via de sinalização? Será que entender esses mecanismos em detalhe não poderia inspirar, talvez, o desenvolvimento de novos tipos de medicamentos, quem sabe mais precisos para outras doenças também? Meio que copiando a estratégia que a própria natureza criou ao longo de milhões de anos. É uma reflexão muito pertinente, sem dúvida. A natureza é uma biblioteca farmacológica vasta, né? E decifrar como essas moléculas funcionam, mesmo as tóxicas, pode ter aplicações que a gente nem imagina inicialmente. Pode inspirar o design de drogas totalmente novas. E pensando naquela variabilidade do veneno que você mencionou antes, que muda com a região, com a época do ano, será que um dia a gente poderia ver algo como uma apiterapia de precisão? Como assim? Sei lá, talvez um tratamento com veneno ou melitina que seja ajustado para o perfil molecular específico do tumor daquela pessoa.
Ou talvez usar venenos de fontes geográficas específicas que tenham características otimizadas para um certo tipo de câncer. Fica a pergunta no ar, né? Um campo aberto para a ciência continuar explorando. Fica a pergunta. É um campo fascinante, com muitas possibilidades ainda a serem descobertas.